treinamento era em liderança, intervenção social, postura profissional e empreendedorismo. O meu objetivo simplesmente era ter pessoas formadas naquelas áreas que era para, ao saírem da formação, fizessem parte do movimento ativista Moçambique. E naquela altura eu consegui, era vice-presidente da Associação de Estudantes da maior universidade do país, consegui juntar cerca de 270 jovens de quase todas as universidades. E naquela altura, todos os jovens, quando terminaram a formação com vontade de querer contribuir para o desenvolvimento do país, mas na vertente de causas sociais, um pouco por causa do módulo de intervenção social. Então, o primeiro grupo de ativistas que eu consegui foram mesmo os que saíram daquele treinamento, cerca de 270. E depois daquela altura, só seguiram vários trabalhos que eu não sei se é este momento certo que eu tenho de poder partilhar, mas talvez importa referir. E também sou apresentadora de um programa de televisão e na sequência da criação do movimento ativista Moçambique, depois vou contar ao certo o que é que nós fizemos em termos de atividades até agora. Eu liderei aquele movimento durante 2 anos, já não estou na liderança, mas claro, continuo do lado de trás. Criei outros 2 movimentos, um que é o Artigo 88 e outro que é o Black Civilization. Um pouco para responder, partilhar, mas bom, vou partilhar mais adiante. Eu falo rápido, me desculpem. Cíndia, aqui para mim deu um pequeno problema de conexão no final da sua fala. Então, se você quiser repetir, talvez tenha dado para outras pessoas também. Você falou da fundação de 2 movimentos, Artigo 88 e um outro, e aí eu não vou escutar. Black Civilization. Black. Oh, já está? Ok, great. E você quer contar um pouquinho mais sobre o que esses movimentos fazem? Eu dizia, eu não sabia se este era o momento certo para eu poder falar tudo assim, porque tem os outros que também vão falar, então, quanto tempo eu tenho? Se você quiser tirar um minutinho só para contar um pouco sobre os 2 movimentos, só uma introdução e mais para frente a gente explora um pouco mais. Ok, tudo bem. O primeiro, que é o artigo 88, está mesmo virado à área da educação. Eu notei, inclusive esse é um fato no meu país, que é Moçambique, nós temos poucos movimentos sociais ligados à área da educação. E uma das coisas que eu fiz na altura, enquanto ainda era líder do movimento ativista, porque comecei já, aproveitei um pouco a visibilidade que eu tinha, que era de trazer às pessoas o debate sobre educação. Então, o que eu comecei a fazer foi desenvolver campanhas de angariação de livros, de construção de bibliotecas, de construção de salas de aulas. Mas a minha ideia central não era só a construção de salas de aulas. Claro, usava isso como pretexto e até agora eu uso isso como pretexto. Mas é mais para chamar a atenção de educação um pouquinho mais a sério. Eu acompanho o debate de educação no Brasil, é completamente diferente do debate que nós temos aqui no nosso país, porque, infelizmente, prioriza-se tantos, vários setores, menos o setor da educação. E eu considero que o setor da educação é um setor-chave. Assim, não adianta construir um prédio se nós temos na nossa base ainda fragilidades. Então, tudo que eu tenho feito através desse movimento é desenvolver campanhas que chamem a atenção das pessoas. Desde a recolha de livros, como eu estava a falar, mas também da recolha de material para a construção de salas de aulas. Infelizmente, no nosso país, nós temos situações, nós aqui ainda temos crianças que sentam debaixo das árvores para ter aulas num país tão pobre, mas que ao mesmo tempo nós temos deputados políticos a terem carros de todo tipo, terem mordomias de todo tipo, e a educação vai sempre passando para trás. Isso é uma coisa que me custa de forma particular. E eu vou convidando, claro, as pessoas para este debate. O segundo movimento, que é o Black Civilization, bom, o Black Civilization é muito interessante, porque a primeira coisa que as pessoas perguntam é, mas Black Civilization é
civilização negra. Quem disse que os negros nunca foram civilizados? Na verdade, isso é uma desculpa. É exatamente para mostrar para todo mundo, né, pelo menos a nossa visão sobre a civilização negra. Por exemplo, se nós falássemos de civilização negra, nós estaríamos a mostrar aos negros como eles podem adotar novos hábitos. E o que nós mostramos com este movimento é que os hábitos que nós temos, que são de forma natural mesmo, a forma como organizamos o cabelo, as nossas comidas tradicionais, elas também são a nossa civilização. E a cada evento que nós organizamos, nós não só organizamos feiras gastronômicas, mas também a parte cultural, nós incidimos na questão do debate, porque nós aqui em África ainda temos um pouco, em África, mais concretamente na nossa parte dos negros, né? Ainda temos problemas com questões de identidade, quem nós somos. Essa é uma pergunta que faz-nos imensa confusão e em todos os debates é uma guerra, porque cada um defende sua coisa. Tem gente que utiliza um outro cabelos mais lisos, depois diz que não, minha autoestima não está nos cabelos lisos. E quem usa este cabelo natural, mas quer usar um outro adereço que não é muito característico daqui, diz que, não, na verdade, a minha identidade não está nas coisas que eu uso. Estamos num debate que parece pequeno, mas é o ponto de partida para nós chegarmos a um lugar mais longe, porque nós fazemos muita coisa sem sabermos exatamente quem nós somos. Ou pelo menos, se aconteceu tanta coisa na nossa história, quem nós queremos ser deve ser uma resposta que nós devemos conseguir. E depois, talvez eu possa partilhar algumas fotos para vocês verem, porque os jovens se interessam por estas coisas. Numa altura em que o nosso país enfrenta diversas dificuldades, sobretudo a crise econômica, nós temos mulheres a gastarem dinheiro com cabelos que não são delas, mais de 30 mil meticais no final do dia, nem têm comida em casa, porque elas acreditam que a autoestima delas está ali. Quando é uma questão tão pequena mesmo, que poderíamos estar, talvez, a trazer debates mais grandes. Então, meio que me frustra isso também. Costumam dizer que com essa minha idade não deveria estar a carregar problemas muito grandes, mas eu acho que eu não nasci para mais nada, eu não nasci para fazer diferença. E a cada dia que passa, eu acordo com uma ideia, com alguma dificuldade, eu já vou pensando em alguma solução. E criação de movimentos, para mim, é uma coisa que me interessa tanto. E como já tenho uma certa experiência nisso, se eu acordo amanhã, eu crio um movimento e já está lá, está a fazer um grande sucesso. Aliás, essa é uma forma que eu também encontro de incluir jovens. Eu penso que mais adiante vou poder partilhar sobre as oportunidades e os desafios que nós estamos a ter. Como nós temos muitos jovens que não se interessam por causa sociais, eu acabo. Cídia, não sei se você ainda nos escuta, mas aqui para mim o seu áudio e sua imagem estão congelados. Arranjando outros movimentos que parecem não ter muito a ver com a turismo. Cídia, eu acho que nós perdemos uma parte final da sua fala, mas eu vou pedir se você puder retomar isso na próxima rodada de perguntas, para a gente deixar alguns minutos para Lana e Thiago se apresentarem. Então, eu queria chamar a Lana para contar um pouquinho, Lana, quem que você é, o que que você faz aí no seu contexto e não esquece de contar para a gente onde é que você está. Maravilha. Bom, gente, bom dia. Me chamo Lana de Souza, eu sou jornalista de formação e estou no Rio de Janeiro, no Complexo Alemão, que é onde eu sempre vivi, que é uma favela que fica na zona norte do Rio de Janeiro. Eu sempre trabalhei com comunicação, sou formada recente, assim, me formei ano passado, e há um pouquinho mais de 4 anos eu faço parte de um coletivo chamado Coletivo Papo Reto, que é a gente se identifica como um coletivo de comunicação independente. O nosso trabalho, e aí eu acho que tem até um pouco, tem bastante a ver no caso com o que a gente está falando aqui, antes do Papo Reto surgir como coletivo, com esse nome,
diversas pessoas que fazem parte do coletivo e algumas outras já faziam coisas pelo Complexo Alemão, seja na área do ativismo, seja na área da comunicação, seja com empreendimento, mas já estavam atuando no território. E no final de 2013, nós tivemos fortes chuvas aqui no Rio de Janeiro, e algumas pessoas tiveram suas casas... houve deslizamento, principalmente aqui no Complexo Alemão. E nós ficamos com um pouco mais de 30 famílias sem casas. E essas pessoas ainda não existia um coletivo organizado, mas essas diversas pessoas que já estavam atuando com alguma coisa no alemão resolveram se unir para, de alguma forma, colaborar com aquelas famílias. Então, a gente conseguiu encontrar um espaço prévio em que essas famílias ficassem abrigadas enquanto a gente estivesse conseguindo doação de alimentos, doação de móveis, colchão, todas essas coisas, e ao mesmo tempo que parte desse grupo estava tentando fazer uma ponte com os órgãos, né, para identificar aluguel social, que é uma ajuda financeira do governo para diversas situações. Essa era uma dessas que cabiam esse aluguel social. Então, a gente se reuniu mesmo enquanto grupo do alemão para fortalecer essas famílias. E aí teve uma situação que foi bastante... Eu até iria falar dela mais na frente, mas acho que vale explicar agora. Talvez muitos de vocês saibam, né, que no alemão a gente teve o teleférico. Ainda tem, né? Ele não funciona mais há quase 2 anos, parado. Mas a gente tinha o teleférico, e naquela época o teleférico, as gôndolas do teleférico, enquanto passavam pelo alto do morro, elas eram todas adesivadas com a marca da Kibon, a marca de sorvete. E foi quando a gente começou a perceber que tinham diversas organizações, diversas empresas que estavam ou dentro do alemão ou no entorno do alemão, de alguma forma ganhando e lucrando também com o território, né? As gôndolas do teleférico, todas elas adesivadas com a Kibon, são 6 estações. Cada estação era praticamente de uma empresa diferente. E naquele momento a gente identificou que a gente precisava entrar em contato com essas organizações, porque eles precisavam se comprometer com o território. E isso não seria nada ativo da parte deles, então a gente precisaria se mobilizar para isso. E aí a gente criou uma hashtag, que agora eu não conseguindo me recordar qual era o nome, mas era uma hashtag que... E aí eu lembrei disso lendo um dos textos do site. Era uma hashtag que provocava que essas organizações, essas empresas, se mobilizassem em prol dessas famílias. E aí a gente tinha muitos voluntários de vários grupos diferentes, os próprios moradores também. A gente, nesse momento, usou as redes sociais para fazer essa mobilização e essa pressão para que ela tivesse impacto no nosso dia a dia, né? E foi muito bonito, porque de fato teve. A gente, no início, estava bem no início, né, daquela mobilização, e a gente foi fortemente, marcamos horário, todo mundo junto, fazendo publicações direto com aquela hashtag, falando da empresa tal, falando da empresa X, Y, e a gente conseguiu começar a ter retorno dessas empresas. Então, algumas empresas do ramo alimentício ajudaram com alimentos e bebidas, outras empresas que não tinham um caráter específico para aquelas famílias conseguiram, ajudaram financeiramente. Então, a gente precisava, por exemplo, de colocar gasolina nos carros para buscar doações. Então, eles também ajudaram nesse sentido, né? Então, foi muito interessante ver como essa proposta de ativismo, né? essa proposta que a gente usou na rede, ela de fato ela teve um impacto real e significativo
na vida das pessoas, né, no offline, digamos assim. E aí o Papo Reto surge um pouco desse contexto. A gente, como eu falei, a gente se identifica como um coletivo de comunicação independente, então a gente usa as ferramentas de comunicação para lutar por direitos. Né? Então, os nossos produtos audiovisuais, a nossa comunicação no Facebook ou nas outras redes sociais, elas estão sempre voltadas para algum tipo de direito que a gente está lutando no território, seja ele por moradia, seja ele pela questão da segurança pública, que é uma pauta muito importante para a gente. Então, a gente está sempre... a comunicação, a gente se identifica como um coletivo de comunicação, mas a comunicação para a gente é um meio, né, do nosso trabalho final e não o fim da nossa proposta. Então, tem produtos audiovisuais que fortalecem, por exemplo, a memória do território, que é uma questão que é muito importante também para a gente. E a gente está muito nessa pegada de usar os grupos, por exemplo, de WhatsApp, para se comunicar mais diretamente com a população do alemão. E tem dado bastante resultado. Assim, é um grupo são vários grupos, na verdade, né? E eles são sempre de fortalecimento territorial. E são grupos extremamente fluidos. Muitas das vezes, quando está tendo alguma operação policial, esse grupo é utilizado de maneira que as pessoas consigam se proteger, então saber onde está tendo um confronto, se ela pode ir para casa ou não. E muitas das vezes a gente está falando coisas mais triviais, o que dá um sentido para aquelas pessoas que estão no grupo, os moradores, de que eles estão quase que em família, podendo conversar sobre todos os assuntos. Né? Então, a nossa principal ferramenta hoje é usar o WhatsApp como forma de criar vínculos e laços com o território. Acho que, de uma maneira inicial, acho que essa é a minha contribuição. Obrigada, Lana. Antes de passar a falar para o Thiago, eu vi que mais pessoas entraram aqui na plataforma, então só queria dar as boas-vindas para quem chegou e apresentar vocês para o espaço, que é a oficina de resistência criativa, como celebração do lançamento da plataforma Lindo Levante, que é a tradução em português de um site chamado Beautiful Rising, que é um repositório de conhecimento sobre ativismo no sul global. Então, a plataforma funciona como uma caixa de ferramentas que tem teorias, táticas, princípios, histórias, metodologias de ativismo no sul global. No final, eu passo mais informações sobre como acessar e também como contribuir, porque é uma plataforma colaborativa. Então, todo mundo pode subir um artigo e contribuir com ela de alguma forma. Ti, então, se você quiser contar quem você é, o que você faz, eu já fui para Ti direto, o Thiago é meu amigo, então eu já vou direto no apelido. Pode ir lá. Então, gente, bom dia ainda, né? Como a Carol falou, meu nome é Thiago, eu sou comunicador também, sou formado em publicidade, tenho 25 anos. Hoje eu estou numa organização chamada Bigu Comunicativismo, que também entende a importância da comunicação nesse processo de mudança da sociedade, mudança de paradigmas, né, defesa de direitos. Um pouco diferente da ideia aí que a Lana passou, mas porque a gente não é uma organização que está à frente dos processos, mas a gente ajuda as outras organizações, a gente trabalha com estratégia de comunicação de campanhas, assessoria de imprensa, inclusive, né, porque a gente entende que muitas vezes a gente não consegue acessar muita gente e boa parte da população com os nossos canais de comunicação das nossas organizações, então a gente entende que a grande mídia acaba sendo importante para algumas táticas de comunicação, mas também a gente trabalha na ideia da aprendizagem para que essas organizações elas consigam tocar suas demandas de comunicação também, né? Acho que essa ideia surgiu muito também de perceber que em muitas tentativas, em muitas campanhas, em muitas ações de muitos movimentos diferentes,
sempre se tinha ações legais ou tipo pautas super interessantes, mas que não conseguiam chegar na população por falta de estratégia de comunicação, né? E aí a Bigu ela chega meio que para tentar ajudar nessa demanda. E aí antes da Bigu, na verdade, minha trajetória sempre foi em movimento social. Eu antes da Bigu era do movimento Rua Juventude Anticapitalista, que é um movimento nacional. E a partir daí a gente discutia, incidia mesmo, né, na luta LGBT, antiproibicionista. Eu ainda faço parte de outro coletivo, que é o Coletivo Antiproibicionista de Pernambuco e da Marcha da Maconha em Recife. Sim, eu não falei, né? Eu sou de Recife, Pernambuco. E também sou um militante ecossocialista, né? A gente acredita que para a gente poder fazer qualquer coisa e seguir em frente, a gente precisa priorizar, na verdade, a preservação de todas as espécies, todas as condições de vida. E isso tem muito a ver com essa minha trajetória, na verdade, na militância do direito de cidade e mobilidade urbana, especificamente, que eu acho que é um pouco do que eu posso trazer aqui hoje, né, de algumas experiências que a gente tem nessa pauta específica. Eu acho que é isso, gente. Obrigada, Ti. Eu acho que vocês três já entraram um pouco nisso, mas e aí eu vou pedir para a gente ser um pouco mais breve nessa rodada, para a gente não estourar muito tempo, porque a ideia é encerrar a chamada até 12h15, 12h20. Bom, 12h15 aqui para mim, né? Mas dentro de 45 minutos, mais ou menos. A gente está em vários fusos horários aqui. Mas eu queria pedir para vocês contarem rapidamente assim sobre quais as principais oportunidades e ameaças do contexto em que vocês atuam, né? Então, pensando no trabalho de vocês, o que hoje potencializa e o que hoje coloca um problema, né? Um desafio, um obstáculo. E aí vou chamar a Cídia a falar. Cídia, seu microfone está fechado. Pronto, eu acho que já está, né? Agora sim. Já está. Sim, eu dizia que eu ia tentar resumir desta vez. Então, eu explicava que quando eu comecei em 2015, já existiam outros ativistas, mas ainda existia aquele meio que preconceito, né? As pessoas elas não se sentiam confortáveis em se assumir ativistas por causa daquela visão que, ok, talvez vocês já saibam. Então, todo o meu trabalho desde 2015 até então foi mostrar às pessoas que ser ativista é a melhor coisa do mundo, né? É a possibilidade que nós temos de poder contribuir. A primeira impressão que os mais velhos têm em relação ao fato dos mais novos entrar no ativismo é que nós estamos para desafiar o governo, então é melhor não, porque nós temos que crescer, trabalhar, não temos que ter portas fechadas. E esse foi o primeiro desafio que eu enfrentei. Porque todos os movimentos que eu criei, eu precisava de jovens. Entretanto, os jovens até manifestavam certo interesse, mas tinham sempre o pé atrás. As ideias foram minhas, mas tinha sempre um grupo. Nós estávamos, vamos lá, íamos de frente para com o governo do dia, né? Mostrávamos publicamente que nós não gostávamos de determinadas coisas e isso constituía um problema muito grave para nós, porque os jovens iam voltando um pouquinho para trás, nós só conseguíamos atrair jovens que faziam parte da sociedade civil. Os que faziam parte do grupo sempre distantes. Então, o que eu tive que fazer foi simplesmente mudar a estratégia. Criar formas pacíficas, eu posso assim dizer, de atrair os jovens. Os nossos debates mais severos pararam de acontecer na esfera pública. Nós fazíamos encontros presenciais, onde nós tínhamos a certeza que ali nós estamos entre nós e nós vamos nos entender. O que é muito diferente de nós estendermos um debate, por exemplo, no Facebook, onde qualquer um tem acesso
em que as pessoas já estão ali, já estão a nos marcar. Esses foram os principais desafios que nós tivemos no início. Até hoje, nós continuamos a enfrentar esse desafio porque nós não podemos nos expressar de forma aberta ou somos logo conotados e somos fechados as portas. Então, tudo que nós tentamos fazer é dar algumas voltas até chegar exatamente onde nós queremos, que é criar aquela comunidade vasta de pessoas que se interessam por diferentes áreas. Mas lá no final, colocar aquela componente crítica, aquela componente social. E sem as pessoas se aperceberem, elas acabam fazendo aquilo que eu quero que elas façam, né? Eu acho que esses são os nossos principais desafios. Ainda não temos, assim, um governo que aceita ouvir críticas de forma aberta. Deve ser uma característica dos países africanos. Não sei como é que é convosco aí. Obrigada, Cid. É uma fala, acho que bem pertinente para quem está no Brasil. A gente está num momento em que o ativismo está sendo colocado em... Estou vendo o pessoal aqui. O ativismo está sendo colocado em xeque, então muita gente está preocupada com a liberdade de atuação e o espaço democrático, né? E uma semelhança que eu vejo é que muitas pessoas no Brasil, muitos setores também associam o ativismo a pessoas que não trabalham, por exemplo, sem ter uma ideia da quantidade de trabalho, de horas de trabalho, de esforço e de número de pessoas que é envolvida em ações que são feitas para construir a sociedade, né? Para beneficiar um grupo maior, um coletivo maior. Então, acho muito legal quando você faz seu relato e conta de todo o esforço envolvido, porque é isso que o ativismo é, né? Ele é um grande empenho de esforço e de pessoas numa causa comum. Lana, você quer contar um pouco sobre o seu contexto, as oportunidades, ameaças, como é que você está vendo a situação aí? Bom, acho que você falou já um pouquinho, né? Esse momento que a gente está vivendo está nos preocupando, com certeza, porque a gente está na ponta da ponta, né, de quem recebe os resultados de qualquer decisão que é tomada contrária às maiorias minorizadas, digamos assim. Né? Então, na favela, a gente consegue quase que reunir as diferentes maiorias minorizadas, né, que são jovens, negros, mulheres. A gente tem uma população LGBT grande também. Então, de fato, esse momento tão nebuloso, digamos assim, que a gente tem vivido, é algo que nos preocupa, mas, ao mesmo tempo, pelo menos a gente aqui, enquanto Coletivo Papo Reto, tem entendido que sim, a gente vai enfrentar um momento extremamente difícil, né? Esperamos que um pouquinho menos, se tudo der certo, mas vai ser difícil em todos os contextos, em um mais ou outro menos. Mas eu acho que, enquanto Coletivo Papo Reto, e aí que é mais territorial, menos pensando essa questão que é nacional, né, para a gente, eu identificaria como o nosso maior desafio e também a nossa maior oportunidade é o uso da tecnologia para as redes sociais. Né? Porque, como eu falei, a gente se identifica como um coletivo de comunicação, mas é para além disso, né? A comunicação é um meio. E é engraçado porque assim, muitas pessoas dizem que a gente é uma página de Facebook. Né? Pessoas que estão um pouco mais distantes do nosso trabalho acabam identificando a gente como uma página de Facebook. E eu ouso dizer que talvez 40% até 50% do que a gente faz enquanto Coletivo Papo Reto vai para o Facebook. Muito do que a gente faz nem aparece nas redes,
né? Porque essa coisa de lutar por direitos envolve produção de rede. Então, às vezes, a gente se tornou figuras conhecidas dentro do território e chega para a gente as mais diversas informações, pedidos, pedidos de socorro, pedidos de ajuda e diversos pedidos. Muitas das vezes a gente não necessariamente vai publicizar esses pedidos, porque não há necessidade, porque é algo que a gente vai conseguir resolver já com as redes que a gente tem criadas, ou porque muitas das vezes é um caso extremamente delicado e colocar isso nas redes traz mais risco para a pessoa que fez esse contato com a gente. Então, o uso das redes sociais, ao mesmo tempo que ele pode fortalecer essa criação de rede, então a nossa rede, de fato, cresceu muito por conta das redes sociais, mas, ao mesmo tempo, é um desafio fazer com que as pessoas entendam que essa rede social, e aí todas as redes, não especificamente Facebook, mas que as redes sociais elas são apenas também um meio de acessar outras pessoas, de acessar outros espaços, outros coletivos, né? Então, eu acho que talvez o nosso maior desafio hoje é entender como usar essa tecnologia que facilita tanto o nosso contato com outros grupos e parceiros que estão produzindo coisas que têm ligação também com o que a gente está fazendo aqui no território, ao mesmo tempo fazer as pessoas entenderem que não é só isso, né? Que é para além do Facebook, que é para além do WhatsApp, que é o olho no olho. Então, a gente tenta fazer oficinas para falar sobre assuntos que a gente poderia estar falando no Facebook, mas como a Cídia também falou, esse vínculo, né? Esse olho no olho, a gente consegue conversar melhor, a gente consegue se entender melhor do que para além dos debates que rolam nas redes sociais. Então, acho que fazer as pessoas entenderem que nosso trabalho não é só rede social é o nosso maior desafio, assim como a nossa maior oportunidade também é estar conectado nas redes, porque facilita e aumenta muito o nosso potencial em rede. Lana, eu imaginei que você fosse falar alguma coisa sobre redes sociais, né? E eu queria até, no final, retornar para essa questão, principalmente com a Cídia, porque talvez a maioria das pessoas que estejam presentes aqui sejam do Brasil, e eu acho que seria legal, depois que o Thiago contar sobre o contexto dele, a gente saber um pouco mais como a Cídia vê o uso das redes sociais no ativismo lá em Moçambique, né? E, se possível, também em outros países africanos, vizinhos. Acho que legal a gente, agora que está num momento tão importante, né, de influência das redes sociais sobre, inclusive, o cenário eleitoral aqui no Brasil, a gente ter o aprendizado de outros países aí de língua portuguesa. Antes disso, eu vou pedir para o Thiago contar, então, um pouco mais das oportunidades e ameaças do contexto, e aí depois a gente pode voltar para essa questão das redes sociais. Gente, eu acho que a gente está vivendo um momento em que realmente parece que tem muito mais ameaças do que oportunidades, né? Tem muito mais desafios. E esses desafios, eles vêm sendo construídos assim com o tempo, né? E aí eu acho que aqui em Recife, em Pernambuco, a gente tem uma história, a gente tem um inconsciente histórico, na verdade, assim, de resistência, de revolução, né? Geralmente a gente que banca muita coisa de estar frente a alguns processos de enfrentamento mesmo, e isso faz com que a gente tenha algumas dificuldades a menos do que outros territórios no Brasil. Então a gente vê o Rio de Janeiro aí como esse primeiro alvo no governo Temer de intervenção militar e tal, algo que não chegou aqui em Pernambuco, não chegou em Recife, mas que rolou algumas coisas, teve alguns períodos em que tinha exército no meio da rua, assim, mas não chegou a ser uma intervenção aberta, não chegou a ser algo como
tem rolado lá no Rio de Janeiro, né? Então, eu não sei se a gente pode considerar isso uma oportunidade, né, de a gente não estar tão num nível tão ruim quanto em alguns outros lugares. Mas é isso, nacionalmente a gente vem vivendo esse processo de, em 2015, ser aprovada a lei de terrorismo, que na verdade não é antiterrorismo, é anti-movimentos sociais, né? A gente vem depois aí com o governo Temer, que em 2 anos consegue acabar com, fazer uma bomba relógio assim, no país, que já acabou com muita coisa em pouco tempo, ainda tem mais para acabar, independente de quem possa ser eleito agora. E a gente tem a possibilidade aí de um governo que pode ser quase ditatorial. E enquanto esse governo ainda não é eleito, a gente já tem muita violência acontecendo em muitos lugares, muita gente sendo violentada, muita gente sendo assassinada, muitas manifestações sendo silenciadas, né? Então, acho que a gente tem um desafio grande aí, que é o de poder ser ativista, que é o de poder fazer e falar alguma coisa, né? Eu acho que isso é o que tem assustado muita gente aqui no Brasil hoje em dia. Mas eu acho que a gente tem uma oportunidade muito massa, e eu falo muito daqui de Recife, de Pernambuco, que a gente tem uma ampla gama de organizações, seja movimentos sociais, sejam organizações do terceiro setor, muita gente aí que está engajado, né, e que quer fazer alguma coisa, que quer mudar isso. Muita gente que nunca foi organizado e que agora está entendendo que é preciso se organizar e é preciso fazer alguma coisa. E o que eu tenho visto, acho que nos últimos 2 anos, é de muitas organizações se juntando, né, e fazendo trabalhos mais em rede, trabalhos mais coletivos, trabalhos mais juntos em diversas áreas. Né? Tipo, no movimento LGBT, quando a gente vai fazer alguma coisa, se juntam 10 organizações, pelo menos, e fazem. Movimento antiproibicionista, a Marcha da Maconha, cada vez mais organizações se juntam para construir a marcha e para estar nessa luta. Enfim, outras tarefas que a gente vem montando por aí. E no direito à cidade, e na mobilidade também, né? Que são essas pautas que eu tenho mais, que eu tô mais dentro, assim. E eu vejo que isso também acontece em outras áreas. Então, acho que isso é uma outra oportunidade massa, que são esses vários atores que estão colocados aí, entendendo quais são suas congruências e se juntando por objetivos em comum, né? Acho que é isso. Tia, uma coisa da sua fala que fica forte para mim é a importância, quando você fala no final dos atores, né, múltiplos atores, cada vez mais, ainda mais num contexto em que o espaço democrático parece estar se reduzindo e os opositores do ativismo de várias causas sociais parecem estar se proliferando, a importância da gente mapear atores, né? Usar ferramentas de análise mesmo para fazer mapeamento de atores. Inclusive o próprio Lindo Levante tem na seção metodologia, se eu não me engano, pelo menos 2 ferramentas que ajudam a mapear os atores relevantes para a sua causa, né? Seja os oponentes, seja os aliados. E é entender também quais esses oponentes têm maior poder de mobilização contra você e quais os aliados têm maior poder de mobilização a seu favor. Então, mapear isso é muito importante num contexto de restrição, às vezes, das liberdades para o ativismo. Isso pode abrir portas que a gente antes não estava vendo, né? Porque os pilares do poder são muitos, e quando a gente olha para os vários pilares, a gente consegue entender melhor onde a gente consegue atuar, principalmente num contexto complicado do ponto de vista da democracia. Carol, só um minutinho, só para completar isso aí. Opa. Queria falar depois, quando a gente chegar nos outros assuntos, justamente de como a gente aqui usou essas ferramentas do Lindo Levante, de mapeamento de atores também, para fazer algumas coisas. Legal. Eu acho que a Laurinda, que era nossa outra convidada, conseguiu chegar, conseguiu se conectar. Laurinda, você está escutando a gente? Sim, estou. Eva.
Sua câmera consegue ligar? Você consegue acessar a câmera? Já consigo. Mas agora... Já, consegue me ouvir? Sim, a gente consegue eu consigo te ouvir e te ver. Ah, ok. Que bom, bem-vinda. Obrigada. Bem, foi um pouco difícil chegar. Eu até pensei que não ia conseguir. Mas é muito bom estar conectada com vocês. Que bom, fiquei muito feliz que você conseguiu chegar. Que bom que deu certo a ferramenta. Acho que a gente podia aproveitar a sua chegada. Bom, eu ainda não me apresentei para você, né? A gente já se conheceu antes, mas eu sou a Carol, da Escola de Ativismo. Agora que a gente está se vendo olho no olho. E eu queria pedir para você se apresentar, então, Laurinda. Conta onde você está, o que você faz como ativista, em que contexto que você está trabalhando aí. Bem, eu sou angolana, Laurinda Manuel Gouveia é o meu nome. Neste exato momento estou na Mutamba, tive que vir no serviço de uma amiga que é para poder conectar. Infelizmente o acesso à internet em Angola ainda não é uma realidade, então para podermos ter acesso temos que nos sacrificar bastante. E, bem, eu tenho trabalhado, tenho trabalhado com mulheres a nível dos direitos das mulheres, mas também estou conectado com alguns rapazes, que têm agenda diferente, mas fazem, sobretudo, frente com a questão que tem a ver com as liberdades. E é basicamente isso que eu tenho trabalhado. Com Django é um movimento novo que surgiu desde 2016. Infelizmente, nessa altura eu ainda estava presa em que surgiu o movimento que luta pelos direitos das mulheres e crianças, né? E tenho me concentrado essencialmente com o movimento feminista, que é este que eu estou a falar, e o movimento revolucionário, que é onde eu faço parte desde 2011. Bem, agora, quanto ao nosso contexto, infelizmente, é muito agressivo. As pessoas dificilmente se comprometem em fazer ativismo, né? E o governo usa de várias formas métodos, né, para reprimir, sobretudo, os ativistas. Vivemos no período de 2011, foi um período um pouco complicado mesmo, sobretudo nesse caso de ativismo. Foi no momento em que eu comecei a me enquadrar, a perceber o quanto é importante a minha ação social para o desenvolvimento do meu país. E nessa altura havia muitos jovens, né, tal como eu, que queriam mudança para o país, e acreditávamos nós que o problema era o presidente da República, que não estava a distribuir, né, bem os bens que nós todos temos direito. E foi nesse sentido que começamos então a fazer manifestações, marcha, a ocupar as ruas. E infelizmente muitos foram desistindo, acabamos de ficar um grupo super reduzido, e em 2015 fomos detidos, fomos presos, na verdade fomos condenados no processo 15+2, por causa mesmo dessa nossa ação que tínhamos levado a cabo, né, que era
a destituição do presidente da República e, sobretudo, a luta pelos direitos civis. Obrigada, Laurina. Eu já conhecia a sua história e de alguns companheiros desse movimento, alguns que eu conheço pessoalmente. E para quem não é de Angola, para quem quiser saber mais sobre essa história da prisão de vários ativistas, é interessante dar uma busca no 15 mais 2 de Angola, para saber o que foi essa luta e essa história. Não consegui perceber bem. Estou a ouvir com cortes. Tá, eu fiz uma sugestão. É melhor você fechar seu microfone, que aí você consegue me escutar melhor. Consegue escutar? Se você fechar o microfone, Laurina, você escuta melhor. Não só a câmera, mas o microfone mesmo. Para fechar o microfone. Isso. Tem um botão. Isso. Ok. Aqui você fechou a câmera e o microfone. Isso, agora sim. A câmera e o microfone estão fechados. Obrigada. Eu estava compartilhando para quem não é de Angola e não conhece muito dessa história da prisão dos 17 ativistas. Eu fiz uma sugestão para fazer uma busca na internet dos 15 mais 2 de Angola, para entender um pouco mais sobre o que foi esse processo e essa luta. Eu já tive a sorte de conhecer alguns companheiros de luta seus, de Angola, pessoalmente, e é uma história que eu acho que tem muito a ensinar me ensinou muito e tem muito a ensinar para quem está em outros países de língua portuguesa. Obrigada por compartilhar com a gente. Eu queria seguir e pedir para vocês compartilharem, e agora eu acho que a gente precisa ser cada vez mais breve para não estourar muito o nosso tempo, mas pedir para vocês 4 compartilharem uma história de alguma ação ou campanha que tenha sido bem sucedida no movimento de vocês e por que vocês acham que deu certo. Eu sei que a Lana, por exemplo, na apresentação dela, contou uma história muito legal, né, de uma campanha que foi a origem do movimento. Cídia também contou de algumas iniciativas, mas se vocês quiserem contar de forma mais específica alguma história e por que deu certo, acho que seria legal escutar. Lana, você quer começar? Posso falar. É legal. No início eu falei, e aí posso tentar só resumir isso, porque eu tenho uma outra coisa bem legal, assim, não legal pelo contexto que ela aconteceu, mas dos resultados que ela trouxe. Mas só para quem não ouviu, o que eu falei no início da minha apresentação foi que antes do Papo Reto existir enquanto coletivo, de fato, nós éramos pessoas que já estavam produzindo coisas no território, ou individualmente, ou dentro de algum outro grupo. E aí nós tivemos fortes chuvas no final de 2013, e essas pessoas se reuniram para ajudar essas famílias que ficaram sem suas casas. E aí, em um determinado momento daquele processo todo, foi um processo bastante intenso, tanto físico quanto emocional para a gente percebeu que tinham diversas empresas, tanto dentro do Alemão quanto no seu entorno, e que não estavam colaborando com esse processo para ajudar essas famílias. E aí eu falei que eu não lembrava a hashtag, eu mandei mensagem no nosso grupo aqui, e aí me lembraram que a hashtag que a gente usou na época foi Capitaliza a Pobreza, que era o quanto essas empresas de fato estavam apenas ganhando, lucrando com o território e não estavam devolvendo nada, né? E foi bastante. Nós éramos muitos voluntários, os moradores que estavam abrigados no local onde a gente conseguiu
também participaram. Então, nós fomos para as redes e usamos muito a hashtag de forma organizada, pensando horário, pensando como marcar essas empresas. E teve resultado porque essas empresas elas começaram a entrar em contato com a gente e das suas mais diversas formas colaboraram naquele momento. Mas o que talvez eu quisesse compartilhar agora aqui foi uma situação que assim foi triste para a gente, porque foi por conta da morte de uma criança assassinada pela polícia a 5 metros de distância com um tiro na cabeça. E o que eles diziam é que eles confundiram. Esse menino ele tinha menos de 10 anos de idade. Ele estava sentado na porta da casa dele com um celular branco na mão. E os policiais disseram que estava vendo confronto, não estava vendo confronto naquele dia, e que eles confundiram. Primeiro eles falaram que confundiram o celular dele com uma arma, mas depois falaram que ele estava no meio da troca de tiro. Mas era uma criança, essa criança chama-se Eduardo de Jesus, que é um caso que até ficou muito conhecido. Mas o que, enquanto coletivo Papo Reto, que nos chama a atenção foi a potência do grupo do WhatsApp, que a gente tinha falado, que eu já tinha falado anteriormente. Todos nós moramos no Alemão, o Alemão, muitos nós moramos cada um em uma determinada região do Alemão. E no momento em que uma moradora que morava próximo de onde o Eduardo morava soube do que tinha acontecido, ela automaticamente entrou no grupo do Papo Reto e mandou uma mensagem dizendo que a gente precisava ir para lá. Então, isso foi no final da tarde, no início da noite. 2 pessoas do coletivo conseguiram chegar muito rápido no local. E aí teve o primeiro ponto que foi muito importante do nosso trabalho, foi que a gente conseguiu, porque o contexto geral nas favelas é de quando uma pessoa é assassinada, é o desfazimento da cena, para de alguma forma conseguir, os policiais consigam configurar que aquela pessoa de alguma forma foi culpada. Então, ter chego no local, no momento, foi extremamente importante para a gente conseguir preservar a cena. Os policiais cercaram a área, mas a gente conhece os moradores, a gente sabe como viver numa favela, e a gente conseguiu acessar a casa de pessoas, e a gente conseguiu pela laje, né? Eu não sei se nos outros países se esse contexto do termo laje faz sentido, mas na parte externa da casa, no alto, a gente conseguiu subir, passar por lajes e chegar pelo alto, próximo da cena do assassinato do Eduardo, e conseguiu filmar. Então, a gente tinha provas que se aquele corpo fosse mexido, a gente teria aquele resultado. E aí, depois disso, a gente conseguiu, por pressão nas redes sociais, a gente conseguiu algo que é extremamente raro nas favelas, é que tivesse a reconstituição do crime da morte do Eduardo. Então, foi um dia extremamente tenso na favela e os resultados, né, não foram tão positivos assim, porque os policiais não pagaram por esse crime ainda, mas o que me traz, né, de potência nesse processo como eu estava falando, o grupo do WhatsApp ele é extremamente fluido. E naquele momento ele serviu para, de fato, fortalecer, garantir o mínimo de direito que aquela família tinha, né, que era garantir a inocência daquele corpo, porque é muito fácil a gente ser criminalizado, né? Então, e depois, no dia seguinte, nos dias seguintes, a pressão popular, a gente conseguiu trazer, pelo menos que tivesse a reconstituição daquele crime e que ele pudesse ser julgado com mais elementos, mesmo a gente ainda não tendo resultados que favoreçam a família. Então, acho que foi uma potência do próprio grupo se reconhecer como um espaço de resistência, de fato.
Sua fala me lembrou um dos artigos do próprio Lindo Levante, que é Use suas redes de apoio. E ele conta como a ativação das redes, e é uma ativação que tem que acontecer, nutrir essas redes tem que acontecer muito antes do momento de ativação de urgência, né? Então, o quanto você nutrir essas redes é importante para quando você tem uma urgência, você conseguir acionar um grupo de pessoas que é leal e fiel à sua causa. E queria checar com a Laurinda. Laurinda, você quer compartilhar alguma história ou alguma ação ou campanha dos seus movimentos e por que deu certo? Laurinda, não tenho certeza se você conseguiu escutar. Você pode reativar seu microfone para falar, tá? O mesmo botão que você usou para fechar o microfone, você abre agora ele e a câmera. Tá? Sim, dá para ouvir. Eu estava a dizer que poderia sim compartilhar algumas das campanhas que nós já fizemos cá em Angola, que eu já fiz parte, né? Quanto membro de alguns movimentos cá em Angola. E eu estava a me referir sobretudo no movimento que deu nome, né? Sobretudo ao movimento revolucionário, em que nós exigíamos a destituição do presidente da República, isso é o José Eduardo dos Santos. Na verdade, essa campanha começou a partir do Facebook e até agora, na verdade, parece até irônico, nós não sabemos, na verdade, quem é essa pessoa que teve essa ideia, né, de juntar jovens para tentarmos exigir, sobretudo, a destituição do presidente da República, uma vez que as condições né, sociais, econômicas do país totalmente destoriosada, ou seja, estavam totalmente desgastadas. Então, a campanha começou a partir do Facebook, né? E a partir disso começou-se a divulgar bastante. Eu me apercebi, sobretudo, algumas pessoas que eram músicos, né? Realçar aqui que fazem parte desse movimento alguns jovens que são músicos. E em 2011 foram falando, né, sobre a campanha, e nós tivemos, sobretudo, êxito, né, porque depois de todo o percurso que tivemos, né, das várias campanhas que fomos fazendo, a par dessa questão que era da destituição do presidente da República, termos tido a vitória, né, que ele depois decidiu abandonar o poder. E foi importante porque a partir disso as pessoas começaram automaticamente a reivindicarem os seus direitos. Hoje já conseguimos ouvir as pessoas a falarem aquilo que pensam, já conseguimos ouvir, sobretudo, pessoas nos hospitais a falarem, a dizerem que não, estou a ser injustiçada por isso. Uma coisa que antes não acontecia, né? Porque as pessoas eram cortadas os seus direitos, sempre que tentavam exprimir alguma coisa que lhes afetava, eram reprimidas ou lhes tiravam o direito ao trabalho ou eram sancionados de outros modos. Muita gente morreu em Angola por falar a verdade, por reclamar os seus direitos. Mas, em função do trabalho todo que a gente foi fazendo de 2011 até 2016, que foi a época em que nós fomos libertos, né?
as coisas foram mudando e para mim isso é uma marca muito, muito, muito positiva, né? Sobretudo do coletivo em que eu faço parte, porque conseguimos, sobretudo, sensibilizar as pessoas, apesar de toda a repressão, né? Tanto da parte da polícia como, né? Da parte das estruturas que controlam o poder, nós conseguimos mobilizar as pessoas e mostrar a elas que é importante, né, se impor, é importante discutir, é importante dizer, reivindicarem os seus direitos e dizer que quando algo não está em condições, quando algo não está a corresponder àquilo que é a expectativa da maioria, dizermos não queremos. E foi mais ou menos isso que a gente fez. E no contexto em que estávamos, isso era quase impossível, mas ainda assim nós enfrentávamos essas estruturas, fomos estruturados, apanhamos, mas digo que apesar dessa força toda, nós não nos calamos, continuamos a lutar e somente em 2018 é que efetivamente se concluiu aquilo que a gente queria. Já não temos o mesmo presidente, apesar de termos uma realidade quase idêntica, né? Mas assim com uma maquilhagem, mas estamos sobretudo a aproveitar esse contexto de ter ganho, né? Algo que é ter exigido a destituição do presidente, que já estava mas há muitos anos no poder, isso 38 anos no poder, conseguimos fazer isso. Então, para nós isso é uma vitória muito, muito grande e temos várias outras campanhas que agora continuamos a levar a cabo e que pensamos que sim, vale a pena e queria, sobretudo, né, a par desse movimento que eu faço parte, né, que começa em 2011, queria falar um bocadinho também do Ondjango Feminista, que é um outro movimento que eu também faço parte, que advoga os direitos das mulheres, sobretudo, e ativismo e educação das crianças e das mulheres. Temos feito bastante campanha acerca dos direitos, né, das mulheres, fazemos marchas, conseguimos influenciar as agendas governamentais, sobretudo no direito ao aborto seguro. Pretendia-se, no ano passado, legalizar, né, penalizar, no caso, o aborto. Toda aquela mulher que fosse encontrada a fazer aborto, não importa o sítio, tinha que ser condenada, tinha que ser presa. No entanto, nós nos levantamos contra isso, fizemos uma marcha em torno disso e depois de alguns meses o próprio governo, né, conseguiu, sobretudo, fazer sentir aquilo que era a nossa vontade enquanto coletivo. E acredito que isso também foi importante porque mostra, de certa forma, o poder que nós temos para influenciar as agendas governamentais, sobretudo quando tem a ver com os nossos direitos enquanto mulheres. Eu fico até arrepiada de ouvir o relato, porque eu lembro a primeira vez que chegou até mim as notícias de que... Ah, Laurinda, você poderia fechar o microfone novamente? Obrigada. Eu lembro a primeira vez que chegou até mim os relatos de que o José Eduardo dos Santos estaria renunciando à presidência depois de 38 anos. E aqui parecia o impossível que se tornou possível, né? Foi muito... E eu lembro do quão marcante foi para mim saber de um dos discursos que ele fez na saída, talvez o último, admitindo que ele cometeu erros. Uhum. Eu achei aquilo foi muito impressionante, né? Para um homem que se deu ao direito de ficar quase 4 décadas no
Yeah. sair dessa forma foi realmente muito impactante, principalmente pensando em tudo que vocês passaram, né, enquanto ativistas nesse movimento. Yeah. Tiago, você quer compartilhar com a gente uma história? Deixa eu ver aqui. Então, eu tinha algumas coisas que eu podia contar, mas eu acho que pelo tempo eu vou tentar focar só em uma mesmo. Pior que eu vejo essas histórias, tipo, nossa senhora, esses contextos em que as pessoas falam que como a posição aqui é uma posição bem privilegiada, na verdade. E aí, mas enfim, no começo do ano aqui a gente tem uma disputa com o governo, e um dos desafios que a gente tem aqui é justamente o desafio de os governos eles não dialogam, a gente não tem, como em outros lugares do Brasil, não tinha ferramentas de participação, né? E o governo fazia tudo de forma como que a gente não pudesse interferir, na verdade, nas decisões públicas, por mais que isso ainda fosse um contexto de privilégio para muitos outros lugares. E aí já fazia alguns anos que tinha aumento de passagem todo ano, só que esses aumentos aconteciam de uma forma super abusiva e a gente não entendia o porquê era tão caro, o que estava acontecendo. Começou a rolar uma coisa como que um teatro, na verdade, porque as empresas de ônibus no começo do ano, em janeiro, logo na primeira semana, anunciavam um aumento de um valor X, e aí o governo fazia uma proposta um pouco mais baixa depois que alguns movimentos faziam alguns protestos, mas sempre se aprovava algum aumento. Esse aumento da proposta mais baixa, já na proposta do governo, sempre ainda era muito alto, né? E aí, contextualizando aqui, o principal transporte público em Recife é ônibus. A gente também tem metrô, mas o metrô ele não funciona. Assim, a gente já teve outras formas de transporte público, mas que hoje são mais ou menos proibidas em Recife. Na região metropolitana, nas cidades do entorno, nem tanto, mas aqui em Recife, basicamente, a gente só usa ônibus como transporte público, né? Tem outras formas de transporte, como bike, mas é uma cidade muito insegura para bike. É uma cidade que, basicamente, o planejamento urbano dela só favorece quem é rico e quem tem carro. E aí, nesse contexto, principalmente os estudantes sempre lutaram muito contra os aumentos da passagem e por um transporte público gratuito que pudesse todo mundo ter acesso. Um transporte público gratuito de qualidade, sem assédio. E a gente passou o ano de 2017 estudando algumas coisas sobre esse transporte. A gente precisava fazer alguma coisa diferente esse ano porque a população começou a se desmobilizar. Uma coisa que alguns anos atrás as pessoas estavam indo para os protestos contra o aumento da passagem, as pessoas pararam de ir. E aí o que a gente fez foi algumas oficinas. O principal objetivo da gente no começo do ano era mudar a cultura das ações para que elas se tornassem mais mobilizáveis, para que elas conseguissem dialogar mais com a população, né? E que causassem menos rejeição, na verdade. E aí a gente fez algumas oficinas sobre ações criativas, né? Vejam só. E a gente usou como base algumas teorias e táticas e princípios do livro Bela Baderna, que é um livro que ele é muito semelhante a essa ferramenta que é o Beautiful Rising, o Lindo Levante, né? Acho que tem muitas coisas que tem no Bela Baderna que estão no Lindo Levante. E a gente fez umas 4 oficinas, e nessas oficinas a gente conseguiu colocar essa parte mais teórica. A gente conseguiu mostrar experiências de outros lugares no Brasil na mesma pauta de transporte público. E a gente conseguiu desenhar, primeiro, uns 30 esboços de ações criativas diferentes. A gente conseguiu enxugar esses 30 esboços mais efetivamente fazer. A gente começou a desenhar algumas, mas o
o contexto, o tempo era muito rápido, era uma coisa que a gente um dia estava discutindo, depois no outro dia já mudava, e a gente acabou tendo uma ação principal, que foi o Eu Acho É Caro. Eu Acho É Caro tem esse nome por uma série de contextos. Primeiro, porque eu acho caro, né? Porque a gente acha caro a tarifa, mas existe um bloco de carnaval muito conhecido aqui, que é o Eu Acho É Pouco. Eu Acho É Pouco, eu acho que é o terceiro maior bloco de rua de Recife e Olinda. E em duas cidades que tem uma cultura muito forte do lugar, o carnaval de rua. Então, a gente aqui é um dos lugares no Brasil para o carnaval feriado, assim, porque não tem como as empresas funcionarem nesses dias, porque não tem quem trabalhe nesses dias. E aí, a gente comentou que a gente estava alguns dias antes do carnaval, o carnaval na primeira, segunda semana de fevereiro, a gente estava foi uma ação que ela foi construída em redes, então a gente tinha uma estratégia jurídica que conseguiu, com argumentação jurídica muito boa, baseada no que a gente estudou do transporte público, segurar um pouco esse aumento. A gente fez uns aulões públicos sobre isso e já conseguiu ir dialogando com a galera mais do que protesto de rua. E quando a gente chegou nessa última semana de janeiro, a gente fez uma prévia carnavalesca. A gente pegou um ônibus, a gente fretou um ônibus, a gente conseguiu um financiamentozinho para a ação, a gente conseguiu fretar um ônibus, chamar uma banda de frevo, né, que é um ritmo muito local, e que está completamente atrelado a essa cultura do carnaval, e fazer um percurso o dia inteiro. A gente ia do centro da cidade até a zona sul primeiro, depois a gente foi à tarde do centro da cidade para a zona norte da cidade, gratuitamente, pegando as pessoas, parando nas paradas de ônibus, chamando as pessoas para subirem, e tocando frevo no ônibus, né, naquele clima de festa, de alegria mesmo. Só que o ônibus ele era todo em volta, ele tinha sinalizações de o aumento da passagem é ilegal, o aumento da passagem só serve para empresário, enfim, umas frases que eram curtas, que passavam mensagens muito rápido, e que as pessoas começaram a pegar isso. E aí a gente tem uma estratégia de comunicação muito forte também, de dialogar com essa mídia tradicional, né? E a gente conseguiu ter uma visibilidade muito interessante da ação, tanto porque saiu nos jornais, quanto pelo próprio ônibus passando pelos lugares todo envelopado com essas mensagens, assim. Então, muita gente de muitos lugares da cidade conseguiu ver e conseguiu entender, e teve uma repercussão muito boa, né? E aí, meses depois, a gente ainda tinha gente de outros movimentos que vieram procurar a gente para querer saber se a gente podia sair de novo com esse ônibus do Eu Acho É Caro, para poder lutar pelos direitos de uma galera que mora em Passarinho, que é uma comunidade lá no fim do Recife, que não tem transporte, que não chega transporte público lá, e meio que na disputa por uma linha de transporte que pudesse chegar lá, então a gente fez essa ação para eles lá, né? Teve uma galera do movimento de política de drogas, né, um movimento proibicionista, das feministas antiproibicionistas, que estavam lutando por mais gente que pudesse visitar mulheres encarceradas por causa da guerra às drogas, e queriam associar isso à questão do ônibus também, do direito dessas famílias poderem ter transporte gratuito nos dias de visita, para poderem visitar essas mulheres que geralmente ficam lá abandonadas, esquecidas no sistema penitenciário, né? Então, foi uma ação que ela teve um resultado muito forte de visibilidade e de constrangimento do poder público quando ela foi colocada no contexto de barrar a passagem, do aumento da passagem, e que ela conseguiu ter ainda uma visão de replicabilidade assim, para outras coisas, né? E aí, vale a gente dizer que, de fato, o aumento foi barrado esse ano, 2018. A gente ainda não sabe muito bem o que vai ser em 2019, a gente vai se reunir de novo, pensar assim.
mas até agora se mostrou um sucesso bem legal, assim. Foi algo super divertido, foi algo legal e que dentro de alguns anos a gente conseguiu algum resultado, porque a gente estava indo para a rua todos os anos desses protestos e não conseguia nada. Assim. Vou falar rapidinho só que a gente também teve mais recentemente aqui na revisão do plano diretor, que é essa lei que rege tudo que pode ser construído, como pode ser construído, como o território da cidade pode ser usado, né? A gente está nesse processo de revisão do plano diretor agora em Recife, de um jeito que a prefeitura quer empurrar de qualquer jeito, sem a gente poder influenciar e dizer nada. E num período muito curto em que não dá de fato para escrever esse plano, né? E o pessoal da Articulação Recife de Luta, que é mais uma dessas redes de direito de cidade, que envolvem várias organizações, mais ou menos 40 organizações, fez uma ação numa última oficina que se teve da prefeitura para discutir o plano diretor, mas que na verdade não se tinha tempo de se discutir, né? E foram discutidos, ou foram entregues para a população que estava na reunião os sachezinhos daquele suco instantâneo, né, que a gente conhecia pela marca Kisuko, né, uns refrescos instantâneos que você só bota o pó na água e vira suco. E o nome era Kiplano Instantâneo. E dos sabores que o mercado gosta. Então, tinha vários sabores que eram tipo, especulação imobiliária, uma cidade para carros e tal. E falando sobre essa coisa do plano ter sido feito muito rápido, que a gente não poderia... Né, tipo, foi instantâneo, assim, um plano... Enfim, foi uma coisa que foi muito legal, que as pessoas pegaram no dia, acharam muito massa. O pessoal que estava na prefeitura, na mesa, no debate, ficou completamente constrangido, né? A gente não conseguiu ter um resultado de fato muito forte nessa ação recentemente, mas eu acho que foi uma ideia muito legal e que a gente pode pensar em como ela pode servir para outras coisas, assim, pegar essa ideia de como traduzir os problemas que estão colocados na nossa frente em algo divertido e algo que pode constranger esse inimigo, esse outro oponente, né? Desculpa aí, eu acho que me prolonguei um pouco. Obrigada, Ti. Essa do plano diretor eu ainda não conhecia. Alguém até comentou aqui, várias pessoas comentaram que gostaram da ideia. Cídia, falta você dividir alguma história de ação ou campanha, e aí eu vou pedir para ser breve, se possível, porque a gente já passou um pouco do tempo, e depois eu vou apresentar para vocês muito rapidamente só como acessar o Lindo Levante e aí a gente se despede. Olá, eu não sei se vocês conseguem me ouvir. Infelizmente eu tive que mudar de local porque já estava meio a ficar sem carga. Consegue me ouvir? Eu Ou num consigo sítio que bem. tem um pouco de barulho? Sim. Ok, tudo bem. Vou ser muito, muito, muito breve. Se vocês se recordarem, quando eu explicava que em 2015, a altura que eu comecei a fazer o meu trabalho, existia aquele preconceito dos jovens, né, em relação à participação em movimentos sociais. Então, o que eu fiz? Eu pensei logo do início que eu tinha que dar aos jovens o que eles queriam. E no meio do que eles queriam, eu ia colocar aquilo que eu queria. Então, eu sabia que muitos jovens já estavam preocupados com a questão do mercado de trabalho. Os meus treinamentos em liderança, em postura profissional e empreendedorismo, isso sim interessa aos jovens. Eu incluí a componente de intervenção social como obrigatória. Ou seja, se alguém quisesse fazer um dos módulos, tinha que fazer de forma obrigatória a intervenção social. E foi assim como eu consegui, desde 2015 até hoje, ter muitos jovens abrirem a mente, não de forma voluntária, na verdade foi meio que obrigatória, mas como eles já estavam ali, eles acabaram vendo que todas aquelas matérias eram importantes. E em relação às campanhas, eu vou partilhar assim de forma bem, bem rápida. Todos estes jovens, porque eu trabalho basicamente nas universidades, muito pouco nas escolas secundárias, eles quando terminam as formações, eles têm vontade de fazer alguma coisa. Em Maputo, que é onde nós estamos, nas campanhas de educação do que eu falava, porque nós temos muitas crianças que sentam no chão para ter aulas, eu acho isso um absurdo no século XXI, né? Então, nós começamos algumas campanhas de recolha de um metical.
para vocês deve ser um real. O nosso objetivo era sair para a rua, ir falando com as pessoas em relação aos problemas de educação, e nós íamos pedindo um medical para construir sala de aulas. Só que a nossa abordagem ela era muito frontal. Pouca gente gostava disso porque encontrávamos na rua algumas pessoas que eram apologistas ao governo de dia. E aquilo soava um pouquinho mal. Só conseguimos dinheiro para construir uma única sala de aulas. Mas foi uma grande valia. Agora, onde que está a diferença? Está a diferença quando eu me movo para uma outra província para fazer a formação. Ao invés de trabalhar com os pobres, eu decidi trabalhar com os filhos dos ricos. Eu consegui entrar para um instituto que só estudavam lá crianças de pais de classe alta. E tinha a componente obrigatória de intervenção social, de novo, que elas não podiam escapar. E quando terminava a formação, elas de fato tinham vontade de estar lá, de contribuir. Então, eu levei as mesmas crianças para saírem para a rua, para fazerem a campanha de recolha do medical. E os pais ficaram totalmente chateados. Como é que nossos filhos podem sair para a rua para pedir um medical? Não levamos menos de um mês, nós conseguimos construir 10 salas de aulas. Eu acho que essa foi uma mudança de abordagem, de estratégia que nos deu o resultado fantástico. E eu comecei a aprender como ativista que não precisamos ser renitentes, nós temos que procurar sempre uma estratégia diferente de conseguir o que nós queremos. E o que eu quero de verdade é que nenhuma criança seja obrigada a sentar-se no chão para ter aulas. E todo o meu trabalho, nem que eu tenha que me reinventar 25.000 vezes, contanto que eu consiga alcançar esse meu objetivo, eu sempre vou fazer isso. E é tudo. Os relatos de vocês quatro me lembraram vários artigos do Lindo Levante, né? Eu queria até mencionar alguns para quem quiser pesquisar depois. Quando o Tiago conta, né, de que a luta pela redução da tarifa ou pelo não aumento da tarifa do transporte público era uma luta que usava todo ano as mesmas táticas e que aquilo que virou o jogo foi inventar formas novas de ação. Eu lembro de um princípio que é não se apaixone por suas táticas. Então, os movimentos costumam às vezes ficar muito confortáveis, né, quando uma tática dá certo e passam a repetir ela, e aí isso faz com que seja mais previsível para o seu oponente o que você vai fazer. Então, é muito mais fácil para o seu oponente se prevenir e ficar imune ao que você está fazendo, né? E a inovação, ela não é só útil, ela também é muito divertida, né, para quem faz. E às vezes parece muito difícil para a gente imaginar como inventar novas formas de luta, mas o Tiago conta de uma história de uma oficina que gerou 30 ideias de ação. Então, com um bom ambiente colaborativo e criativo, a gente consegue, e sem colocar muita restrição na hora de criar, a gente consegue inventar muita coisa que parecia impossível, né? E o que a Cídia fala também me lembra de uma forma um pouco diferente, mas tem um princípio que também é use seus bens culturais. A importância da gente usar a linguagem, as referências que fazem sentido, que tocam as pessoas que a gente quer atingir. Então, se o grupo com quem a gente quer falar está interessado em mercado de trabalho, liderança, empreendedorismo, essa pode ser uma linguagem para falar com eles sobre justiça social, sobre ativismo, para a gente não se acanhar, né? Não se constranger diante daquilo que faz sentido para quem a gente quer falar e usar isso como um ativo, né? E usar isso como uma oportunidade de atuação. Acho que tem muitas outras coisas que eu poderia citar. O Tiago tinha feito um adendo para a gente falar sobre análise de atores, né? Eu queria recomendar 2 artigos do Lindo Levante. Um é o Espectro de Aliados, deixa eu consultar aqui, que é uma metodologia que te ajuda um pouco a construir mesmo esse mapeamento de quais são os atores envolvidos na sua causa, na sua luta, quem que pode estar a favor, quem que pode estar contra, desses que estão a favor e contra, quem detém mais poder, né, de te ajudar ou de te atrapalhar. E outra é a Pilares do Poder, que é uma metodologia também,
e que ajuda a gente a analisar quais são os diferentes pilares que o poder que a gente está lutando contra tem para se sustentar. Então, às vezes a gente acha que um governo, por exemplo, ele repousa só em um pilar, né, que é a legitimidade eleitoral, talvez, em alguns contextos, mas tem muitos outros pilares, né, que sustentam aquele poder, a mídia, igrejas, talvez, o setor público, enfim, forças de exército ou de polícia, e você olhar para esses pilares te ajuda a ver que, às vezes, intervindo em um pilar, você consegue favorecer a sua causa, né? Nem sempre a gente precisa dar conta de todos os pilares do poder na hora de pensar um oponente, mas a gente pode escolher aquele pilar que está mais acessível para a gente. Acho que se a gente tivesse mais tempo, seria legal navegar um pouco mais pela plataforma. Por hora, eu vou compartilhar minha tela aqui e aqui, você aparece. Essa aqui é o Lindo Levante. E para acessar, você tem que entrar. Infelizmente, o nome ainda é estrangeiro. Em breve a gente vai ter acesso pelo nome em português. Mas, por enquanto, o acesso se dá pelo beautifulrising.org. E aqui você tem as histórias, que são estudos de caso, parecidos com as histórias que a gente contou aqui, de vários países do sul global, Ásia, Oriente Médio, América Latina. A gente tem as táticas, que são as formas de ação, né? Os protestos, as marchas, as panfletagens, os vídeos, as campanhas de rede social. Tem algumas análises de em que caso essas táticas funcionam, em que caso elas não funcionam tão bem, os riscos. Os princípios, que é a minha parte preferida, né? Que são alguns princípios para a gente atentar na hora de fazer ativismo, que eu acho que de todas as sessões do Lindo Levante, na minha opinião pessoal, essa é a que mais ajuda a gente a questionar de forma positiva o que a gente está fazendo, se manter criativo. As teorias, que tem alguns conceitos importantes, né, para o ativismo contemporâneo, feminismo, neoliberalismo, artivismo, descolonização, né, o que são esses conceitos com explicações acessíveis, para a gente tentar entender como isso interfere ou contribui no nosso trabalho. E as metodologias, que são ferramentas mesmo para a gente analisar e construir uma ação ou campanha. Então, aqui são manuais mesmo, alguns com passo a passo para você expandir o olhar, né? Antes de planejar uma ação ou campanha. Então, olhar os atores envolvidos, olhar a narrativa que você vai desenvolver, olhar os pilares do poder que estão envolvidos, desenhar um bom objetivo, né? Um objetivo alcançável, um objetivo realista. Essa é um pouco da plataforma, e o recado final que eu queria dar é que a plataforma é colaborativa, então todo mundo pode enviar para cá algum artigo, uma metodologia, uma teoria, uma história, o que quiser. Então, pela plataforma você consegue entrar em contato com a equipe editorial e submeter um artigo próprio contando uma história do seu movimento, do seu contexto. Eu já colaborei com alguns grupos que enviaram casos e é muito legal, e eu acho que do grupo que a gente tem aqui, não só de quem veio como convidado, mas também de quem está assistindo, deve ter muitas histórias para a gente alimentar e enriquecer essa plataforma. Deixa eu fechar aqui o meu compartilhamento. Pessoal, eu queria agradecer muito Cídia, Lana, Laurinda, Thiago, principalmente a Cídia e Laurinda, que eu sei que estão num contexto em que o acesso à internet às vezes é mais complicado, mas acho que a participação de vocês foi maravilhosa. Obrigada pelo esforço e pelo tempo de estarem aqui com a gente. Obrigada para quem estendeu o tempo para ficar com a gente até o final. Também quem teve que sair antes, a gente perdoa. E espero que a plataforma seja
de bom uso para todo mundo. A gente está aberto a receber comentários, sugestões, a gente está aberto a ajudar também quem quiser ideias, quem quiser ser mais criativo. E fiquem ligados, assim, eu acho que sempre que tiver novidades na plataforma, artigos novos e tal, a gente pode mandar e-mails para vocês que se cadastraram aqui nessa oficina de hoje. Obrigada, pessoal. Beijos, abraços para todo mundo. Beijo, Brasil, obrigado, Moçambique e gente. Angola. Beijo, gente. Tchau, tchau.